Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar início hoje a mais uma rodada de conversa, mais um momento de interação com vocês. E hoje nós vamos falar sobre as telas, sobre o uso das telas, como você lida com isso com seu filho, como você lida com isso dentro da sua casa, você consegue controlar até que ponto é bom, até que ponto é prejudicial, há um equilíbrio dentro disso. Hoje nós vamos discorrer muito sobre isso. Vou deixar a Rosane dar um oi e já vou lançar a primeira inquietação, pergunta, polêmica e debate para ela, né? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, as telas para quem tem filhos pequenos aí, eu estava até brincando com o Luiz, quase as malditas telas, né? Mas para os pais é um momento de sossego. Então a gente tem que fazer uma análise até que ponto vale a pena fazer essa troca, né? Trocar o sossego, principalmente quanto menor a criança, menos ela deveria ter acesso às telas. É verdade. Rosane, querida, então vamos começar, né? Vamos falar um pouco sobre isso. As telas, né? Essa tecnologia, o celular, a televisão dentro de casa veio como um refúgio para os pais, né? O pai chega cansado e tudo, e o menino começa a demandar aquele tempo do pai, da mãe, e a família já vem esgotada. E a gente não está aqui para fazer nenhum pré-julgamento, mas para refletir um pouco sobre isso, né? E uma das alternativas do pai, às vezes, é dar um celular, é ligar uma televisão, utilizar as plataformas de vídeo e substituir essas telas. Existem famílias, existem casos, tem uma série de pessoas que acabam extrapolando em relação a isso, e é sobre esses males que a gente vai falar hoje, né? A primeira delas, Rosane, que eu queria que você refletisse sobre, como isso tem substituído as brincadeiras convencionais, os estímulos daquelas brincadeiras antigas que não dependiam da tela e que hoje simplesmente vem pronto. Um exemplo, a pintura. O menino hoje não quer pintar porque se ele sentar para assistir, vai vir uma pintura muito bem elaborada, né? E isso evita uma série de coisas. Isso é um exemplo, mas nós temos inúmeros outros exemplos. Qual o primeiro prejuízo que você vê em relação a isso, da excessividade das telas? Então, vamos lá. As crianças muito pequenas não deveriam ter acesso, né? A recomendação é que crianças até 2 anos não tenham acesso nenhum às telas. E eu concordo plenamente, porque a gente vê vários prejuízos. E a gente que lida com a criança na escola, a gente vê isso. Vamos pensar o seguinte, a tela é um estímulo pronto, bonito, lindo, né? Que chama a atenção da criança. E cada vez mais cedo, se você oferecer, a criança vai se encantar com aquilo. E as outras atividades precisam da interação da criança para que algo ocorra. Então, veja, se eu submeto a criança a um estímulo pronto, bonito, fascinante, é claro que a criança vai preferir isso a outra coisa. Sim. Certo? Numa brincadeira qualquer, até da criança pequenininha lá, buscar, que está engatinhando. Se você colocar um objeto aqui na frente para ela engatinhar até lá, ela vai ter que se esforçar, vai ter que se arrastar, vai ter que fazer um esforço para chegar no objeto, certo? Se você abrir uma tela, fez uma mágica, né? Tá pronto ali. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito cuidado. O estímulo pronto e o outro que a criança precisa fazer algo para atingir qualquer objetivo. Para os meninos maiores, Rosane, a gente pode dizer também que isso está sendo substituído até pela atividade física deles? Então, olha só, quando você oferece a tela, você submeteu a criança a ficar quieta, certo? Ela não vai fazer nenhum movimento.
A criança precisa andar, precisa correr, precisa andar de bicicleta, de velocípede, se for menorzinha, né? Então, a criança precisa disso. Isso é a infância. Quando você dá a tela, quanto tempo uma criança, eu não sei porque eu não tenho, meus filhos são adultos, né? Mas eu não sei quanto tempo a criança ficaria, fica muito tempo. Eu posso te dizer isso. É o tempo que você deixar. É mais ou menos ilimitado. Porque tem muito conteúdo. E vai envolvendo a criança. Quando ela cansa de um, ela vai para outro. Quando ela cansa de um, ela vai para outro. E é uma infinidade de conteúdos. Então, assim, eu digo sem medo de errar. Se você deixar uma criança de manhã até o final do dia só pela tela, ela fica. Ela fica. Então vamos pensar o quê? Esse tempo todinho ela ficaria sem movimentar o corpo, certo? Ficaria parada, quietinha. Vem obesidade infantil. Vem obesidade, vem uma coisa muito complicada. Porque a criança acostumada com o estímulo pronto da tela, ela fica estressada. Ela fica sem paciência e o tempo todo ela pede aquilo. Quando na escola a gente vê muito isso. Veja, na escola todas as crianças estão sem a tela, certo? Mas a gente percebe que as que ficam muito na tela em casa, ela fica sem paciência de fazer aquelas atividades. Ela não quer aquelas atividades. Porque não são atrativas, enquanto que as crianças que não têm acesso à tela, elas amam aquelas atividades da escola. Elas interagem, elas elaboram, elas fazem, elas buscam cores para ficar mais bonito. Então, é completamente diferente. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. E quanto mais cedo a criança começa, mais cedo ela fica fissurada nas telas. Dependente. Ela fica o tempo todo querendo as telas. É verdade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso está gerando muita coisa. Né? A obesidade infantil, estresse. Tem crianças muito ansiosas. Nós não tínhamos casos de ansiedade em criança, mas hoje já temos. Após a pandemia. E isso a pandemia ainda, eu acho que o fato das crianças ficarem muito em casa, os pais deram ainda mais as telas. Então, são muitos problemas. Muitos problemas. Em relação a essa questão do estresse que você falou, eu também queria acrescentar uma coisa e gostaria que você pontuasse também. Ainda tem a questão do conteúdo. Eu vou dar um exemplo da plataforma mesmo, uma das que nós estamos trabalhando, no caso o YouTube. O YouTube tem uma infinidade de coisas, tem conteúdo para todos os tipos, para todas as idades, para todos os gostos. E nem sempre o pai está ali vendo. Com um dedo, o menino muda, vai de um canto a outro, e às vezes o pai não tem controle a esse conteúdo que o menino acessa. O que a gente observa muito dos meninos que ficam nas telas e acabam permeando sobre esses conteúdos impróprios para a idade, com falas inadequadas, viram meninos mal criados, meninos que o pai... Onde que esse menino aprendeu isso? Né? Ele não saiu de casa, ele não teve contato com ninguém. Então, é um ambiente também perigoso. Sim. Né? Isso aí é um outro caso, porque muitas vezes os pais oferecem a tela para a criança, para ter um descanso, né? Para a criança ficar quieta, porque ela realmente fica quieta e não controla, não sabe, abriu alguma coisa para ele, mas dali ele começa a ver outras. E nós já tivemos inúmeros casos, né? Na escola você sabe como a gente já teve casos de crianças tendo acesso a conteúdo adulto, a criança aprendendo coisas completamente inadequadas para a idade dela. Então, é muito perigoso. É perigoso. Não é o tema do que a gente vai falar, mas é importante pontuar um pouco em relação a isso. Então, assim, além de crianças estressadas, irritadas, crianças desestimuladas, que não se motivam mais para fazer as atividades do cotidiano da escola, e isso, que é o foco desse primeiro momento das nossas gravações, atrapalha por demais na alfabetização. Atrapalha por demais. A alfabetização, atrapalha. Olha só, a gente percebe que a criança, quando está na tela, ela não troca a tela por nada.
Você pode oferecer. Vamos andar de bicicleta? Não quero andar de bicicleta. Agora não, vamos para ver a vovó. Vamos lá na casa da vovó? Não quero ir para a casa da vovó. Que são coisas que as outras crianças que não têm acesso, elas adoram fazer. A tela prende. A tela prende a criança numa coisa sem movimento do corpo. Então é muito complicado. E uma outra coisa, até a parte afetiva fica prejudicada, porque a criança não troca a tela. Se você chamar uma criança que está lá, vem aqui me dar um abraço, olha, o papai chegou em casa, vem, não quer, ou vem rápido para voltar. Então toda essa parte do abraço, do aconchego, do afeto, que é tão importante, né? Desenvolver nesse período da criança. Eu sempre digo que as duas coisas mais importantes na educação da criança é o limite e o afeto. Dosados, na hora certa, né? Principalmente o limite precisa ser pontuado para a criança. A criança precisa ser ensinada sobre o que é certo e o que é errado. Você perde para a tela. Você perde esse momento para a tela. Então, porque a criança troca, né? E você vai chegar a um ponto que você não vai conseguir atrair a sua criança para o abraço, porque ela vai preferir a tela. Tratando também em relação à tela, tem realidades distintas. Eu vou trazer de novo para dentro dessa plataforma do YouTube. E o pai que está me ouvindo do outro lado, ele vai entender muito bem o que eu estou falando. Muito bem. Nem você falou, eu não tenho mais filho pequeno, mas... verdade, então, como é uma nova realidade, e eu tenho filho nessa idade, tem uma série de canais, de youtubers infantis que demonstram uma outra realidade financeira, de relacionamento entre as famílias, e a criança fica tão vidrada naquele episódio que é produzido, naquelas coisas, que ela começa a fazer comparações em casa. Ele mora numa casa que tem escadas e a família mora numa casa térrea. O almoço hoje ele vai comer, os pais vão saber muito bem do que eu estou falando. Hoje é o dia de comer só alimentos da cor vermelha. Aí o menino traz isso, vai transformando e quer, daqui a pouco a mãe oferece para ele. Não vou, porque hoje é o dia de comer as coisas vermelhas. Então o pai ele acaba perdendo o controle em relação a isso, porque ele não domina esse conteúdo, ele não vai ter esse afeto que você falou. Vem dar um beijo na mamãe, vem dar um beijo no papai, ele vai rapidinho e volta para a tela. Ele vai rápido para cumprir aquela obrigação e aquele tempo de qualidade que a família precisa, aquele tempo de presença, ele é substituído. Então isso tem que ter muito cuidado as famílias na hora de dosar essa liberação das telas, essa liberação do que o aluno vai acessar. É verdade. Né? Criatividade. Pois é. Olha só como é complicado. Porque, igual a gente falou no começo, a tela é um estímulo pronto, bonito e tudo. Todas as outras atividades que você pensar precisam de uma interação da criança para que algo ocorra. Vamos pensar numa coisa bem simples, bolha de sabão. A bolha de sabão, você tem que tirar o negocinho lá da água com o detergente, né? Para fazer as bolhas, tem que soprar. Muitas vezes, quando sopra, não sai um tanto de bolha, ou só sai um pouquinho. A criança tem que tentar várias vezes para saber o que tem que fazer para sair muitas bolhas. Não é verdade? Sim. Então, olha, quanta movimentação que precisa num simples brinquedo de bolha de sabão. Ou que até que você faça mesmo com a criança, prepare a água com o detergente, use um canudo comum, precisa de uma interação. E a criança que é acostumada com tela, ela não tem paciência para isso. Aí ela não quer. Ela fala, não quero, não está funcionando. Não. A tela é tudo muito rápido, né? Muito rápido. E quantas, naqueles desenhos, né, sai aquele tanto de bolha de sabão do nada.
Então, assim, mas olha quanta oportunidade você tem de fazer uma brincadeira legal com a sua criança do lado de fora. Vamos ver se funciona com o vento, não é? Vamos ver, vamos deixar paradinho para ver se o próprio vento consegue fazer Deu uma bolha. nostalgia agora, muito bom, muito Pois bom. é, então assim, é uma atividade muito legal para se fazer com a criança na área externa da casa, ou na praça, ou no parquinho, ou em qualquer outro lugar, longe das telas. A criança se movimenta, a criança começa a pensar o que tem que fazer para sair mais bolhas, como que nós vamos fazer? O vento, então fazer uma associação com o sopro, né? Então é muito aprendizado numa brincadeira. E lá na tela ela simplesmente vai ver aquele monte de bolha. Então, assim, a criatividade é uma coisa que nós temos que nos preocupar, porque a impaciência da criança faz com que ela espere das atividades normais aquela mesma rapidez com que acontece na tela. E não é assim, ela precisa interagir com os brinquedos para produzir alguma coisa. Perfeito. Vamos falar de crianças um pouquinho menores que também trabalham com essa questão da tela. Crianças abaixo de 2 anos, que você citou que não é recomendado, né? E eu concordo plenamente. Atrasos na fala. Pois então, esta é uma questão muito debatida ultimamente, né? E como a gente percebe isso nas crianças? Como a gente percebe? O quanto as crianças falavam mais cedo e com mais desenvoltura, né? E falavam frases inteiras rapidamente. Por quê? Porque elas vinham desse contexto de que a mãe balbuciava muito para ela desde pequenininha. Havia muita interação. Os adultos da casa falavam muito com o bebê. Então, aquilo estimulava o cérebro, a própria articulação. Hoje, a gente, além de perceber que há muito atraso na fala, crianças com 2 anos que não falam nada, com 3 anos que não falam nada. E aí, as mães ficam logo preocupadas porque os autistas, muitas vezes, demoram mais para falar. Então, as mães já ficam preocupadas e muitas vezes não é. Não é. Muitas vezes não é. A criança está apresentando um atraso por falta de estímulo. Né? Esse estímulo de conversar com a criança, de não entender o resmungo da criança. Né? Às vezes a criança começa a resmungar, a chorar, a mãe vai oferecendo. É água? Não. É a mamadeira? Não. É o brinquedo? Para que a criança vai falar? Está dando tudo na mão dela? Né? Porque aí não há necessidade de falar. Está fazendo o mesmo papel da tela, está dando tudo pronto. Está dando tudo pronto. Né? E a criança precisa ser estimulada a observar, a gente precisa dizer para a criança, você quer água? Diga água, peça água, levar no filtro, colocar, dizer novamente, água. A criança, ela fica tão absorvida naquele movimento ali de fala dos adultos que ela acaba falando rápido. Da fala. E hoje é muito comum as crianças ficarem muito atrasadas com a fala. Muito. Não é pouco. E a gente hoje, olha só, teve uma época que era muito condenado o fato das crianças irem cedo para a escola. Tadinho. Não, ele não dá conta. E tudo bem, porque as famílias se organizavam para que as crianças tivessem um ótimo cuidado, estimulação. Elas não iam ficar na tela, né? Porque não tinha. Não tinha. Então, não tinha problema na minha concepção. Mas hoje é melhor a criança ir para a escola. Porque ela vai interagir com outras crianças. É a forma que o pai tem de equilibrar esse tempo fora da tela, porque na escola não vai ter a tela. Porque se os pais não vão estar em casa, se não vai ter uma pessoa
articular essa criança aí com as brincadeiras, com a fala, com as estimulações, é muito melhor que ela fique na escola. Porque normalmente quando fica em casa, fica na tela. E na escola não. A criança passeia, a criança lá na escola mesmo, né? A criança vê os bichos, as crianças saem, interagem com outras crianças e o tempo na TV é pequenininho. Verdade. É um momento enquanto espera uma criança, todas as crianças terminarem para fazer o passeio lá fora, então é pouco. Então a gente tem que, as famílias, é interessante que as famílias analisem isso. Qual é o local onde a criança vai ter menos acesso à tela? Também não adianta escolher uma escola onde a criança vai ficar o tempo todo na tela, né? Mas é importante fazer essa análise. O que você quer para a sua criança? Os pais, eles precisam pensar qual é o tipo de criação que eu quero para minha criança, porque disso aí vai depender todas as escolhas que você vai fazer. Perfeito. Inclusive pela escola. Que tipo de escola você quer? Perfeito. Nós sabemos que essa geração é uma geração totalmente diferente da outra geração que não tinha acesso à tela. E nós não estamos aqui para fazer nenhum juízo de valor, muito pelo contrário, é para a gente abrir uma reflexão sobre isso, sobre o uso exacerbado, exagerado, descontrolado, desmedido das telas. A tela é uma realidade que a criança vai ter acesso, até porque o mundo é digital, né? Entretanto, o debate que nós abrimos aqui, a reflexão que nós abrimos aqui para você que está do outro lado, não é para condenar, às vezes a gente entende. Você chegou cansada, teve aquele dia, mas assim, é para você ter cuidado, muito cuidado. E ter limite. Limite. Né? Porque é o adulto quem vai colocar o limite no uso das telas. É o equilíbrio, o equilíbrio, né? Até porque a pandemia mostrou que esse mundo digital, que a gente não pode fugir, também é tela, só que é outro tipo de estímulo, é outro conteúdo. São aulas, pedagogicamente falando. Também serão nas telas. Só que o que nós vemos hoje sendo utilizado nas telas é um refúgio que o pai às vezes solta a criança e em determinadas fases. Nós falamos dos bebês que já estão sendo submetidos muito cedo às telas, nós falamos dos meninos com idade já para alfabetização, que também vão ter prejuízos gigantescos, porque tem esse desequilíbrio na hora de ficar na frente da tela. Então a palavra que a gente quer deixar aqui é equilíbrio, né? É controle, é limite. É limite. A palavra é essa. E a palavra, e isso está na mão dos pais. Dos pais. Não, o adulto é quem vai definir o tempo que a criança vai ficar. E que esse tempo seja de acordo com o que é saudável, né? Eu penso que até 2 anos a tela tem que ser quase que completamente evitada. Porque tem outras coisas, tem tantas coisas para fazer com a criança, tantas coisas legais, né? E hoje os pais também estão um pouco perdidos. Eles também querem ficar nas telas. Olha ele aqui assistindo a gente. Normalmente, quando a criança está na tela, os pais também estão na tela, né? Então, guardar esse celular para dar uma atenção para a criança e um momento de qualidade para desenvolver afeto, autoestima, segurança, contato, desenvolvimento de fala. Olha quanta coisa. Esse tempo é importante para tanta coisa que não dá para desperdiçar com tela. É verdade. E aí, conta pra gente. Quero saber de você. Esse assunto dos que nós falamos, eu acredito que vai ser o mais polêmico, né? O que vai ter divergências e a gente entende e também te respeita demais, tá bom? Mas que você possa refletir também um pouquinho sobre o que nós falamos, né? Sobre o que a Rosane pincelou com muita autoridade, muita maestria e com muita simplicidade, né? A gente está aqui para promover esse ambiente de debate, de uma discussão saudável. E eu queria que você comentasse aí pra gente o que você acha dessa questão das telas, né? Para onde essa geração
tá indo, o que, que pode ser feito para a gente fazer um equilíbrio dentro disso daí. E hoje a gente vai ficando por aqui. Fica meu agradecimento para você que está aí sempre do outro lado nos acompanhando, né? Acompanhando as aulas que já começaram. E fica que tem muita novidade. A gente vai lançar um negócio bem legal nos próximos dias aí. Um abraço. Tchau, pessoal. Até o próximo.